consegue amadurecer, mas para amadurecer de verdade tem que ter a prática. A palavra que agora acabamos de ler vai dizer acerca de um homem que era perseguidor e agora vai passar a ser perseguido. A Bíblia ela é enfática em dizer para nós que a igreja do Senhor cresceu de uma tal maneira, nos seus capítulos 1 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o derramamento do Espírito é derramado na igreja, e agora quando a igreja é cheia do Espírito Santo, o texto sagrado diz que agora a igreja primitiva ela vai se levantar. Jesus disse em Lucas capítulo 24, versículo 49, ficai na terra de Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. A Bíblia é enfática em dizer que os discípulos estão juntos no cenáculo, estão dentro de uma casa, orando, pedindo a intervenção do Espírito Santo. Pois bem, a palavra de Deus vai dizer que agora o Espírito Santo toma a igreja. Pedro começa a pregar, e na primeira pregação 3-4 mil almas vai ser convertida ao cristianismo. A palavra de Deus vai dizer que agora a igreja vai alavancar, vai crescer de uma tal forma, falando que agora até quem está enfermo pela vestimenta de Pedro é curado, sendo que agora Deus vai permitir uma perseguição. Por quê? Porque a igreja está presa dentro de Jerusalém, e Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, deu uma ordenança. Qual é a ordenança? Ide a esse mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Agora, o que é que Deus vai fazer para movimentar a igreja na face da terra? Deus vai levantar uma perseguição para que os crentes que estão cheios do Espírito comecem a desenvolver aquilo que está dentro deles. A palavra de Deus vai dizer que agora Deus vai permitir dentro de Jerusalém a perseguição se levantar. E quando agora a perseguição se levanta, a palavra de Deus vai dizer que os apóstolos e os discípulos agora vão cada um ir para determinado lugar, começar a anunciar o reino do céu, sendo que agora no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, Estevão ele é morto, apedrejado, e todos nós sabemos que Saulo ele estava nesse cenário, vendo o que aconteceu. A Bíblia vai dizer que Estevão, por causa que estava anunciando o Evangelho, a Escritura, agora ele vai ser apedrejado, e todos nós sabemos que quando ele está sendo apedrejado, ele vai levantar sua voz e vai dizer que estava vendo o Filho de Deus assentado à direita do Pai. A palavra de Deus vai dizer que agora Estevão morre. Quando Estevão morre, os romanos e os judeus vão começar a gostar dessas coisas, e a Bíblia vai dizer que Saulo, respirando ainda a morte de Estevão, vai pedir cartas ao sumo sacerdote, e pedindo carta ao sumo sacerdote, a palavra de Deus vai dizer que ele vai pedir carta para prender, para perseguir os crentes. O que vai chamar minha atenção, que Deus permite, Deus usa da perseguição para dar crescimento espiritual para a igreja. Eu vou repetir de novo. Deus usa da perseguição para dar crescimento espiritual para a igreja. Por quê? Porque Deus entende que para a igreja crescer, ela tem que passar pelo estreito. Porque tem muito crente que pensa que vai crescer na zona de conforto, e não tem como ter crescimento na zona de conforto. E o que é que Deus faz? Ele usa a ferramenta
ferramenta chamada perseguição para a igreja começar a desenvolver aquilo que tem dentro dela. Deus, para extrair aquilo que é bom da igreja, Ele usa uma ferramenta. E qual é a ferramenta? A perseguição. Já parou para analisar que quanto mais a igreja é perseguida, mais a igreja busca a presença de Deus? Já parou para analisar que quanto mais a igreja é perseguida, mais a igreja cresce? Olhando para isso, eu lembro de um cenário que aconteceu no Velho Testamento. A Bíblia vai dizer que o povo está dentro do Egito. E o que é que Faraó vai fazer, vendo que o crescimento do povo é tão extremo? O que é que ele vai fazer? Ele vai perseguir. E ele perseguindo, pensando que vai parar o crescimento da igreja, o que vai acontecer? Quanto mais ele perseguia, mais a igreja crescia. Oh glória! O que Deus está querendo dizer para nós nessa noite? Quanto mais perseguição contra a igreja, mais ela cresce espiritualmente falando. Quanto mais perseguição contra a minha vida, a tua vida, mais você cresce espiritualmente. Por isso que Deus entende que a igreja tem que viver debaixo de luta, de prova e de perseguição. Porque se não tiver prova, se não tiver luta, não tem como crescer espiritualmente. É para você mandar de glória para Deus, porque Deus está dizendo, Ele usa algumas ferramentas, não é para te matar, mas é para te fazer crescer espiritualmente. Glória. A palavra de Deus vai dizer que agora Saulo está perseguindo, sendo que ele está perseguindo, pensando que vai prevalecer. Glória, aleluia. Saulo está perseguindo, meus irmãos, pensando que vai prevalecer contra a igreja de Deus. Glória, é mais ou menos assim o nosso inimigo, nosso adversário. Todos os dias ele se levanta para se perseguir contra a tua vida, para se levantar contra a tua história, sendo que Deus está dizendo, quanto mais ele se levanta, mais você cresce espiritualmente. Glória. Quanto mais ele se levanta, mais você cresce espiritualmente. Você pode dar glória, porque Deus entende que se você não passar por algumas etapas, não tem como você ter crescimento espiritual. Então Deus está dizendo para nós nessa noite, as lutas, as provas, as perseguição nunca será comparado com aquilo que Deus tem reservado para nós. Então a Bíblia vai falar que Saulo vai sair para perseguir, sendo que quando ele sai para perseguir no caminho de Damasco, um esplendor vai o seguir, vai o cercar, e quando cerca, ele cai do cavalo. Já parou para analisar e perceber que ele nem encostou nos crentes e Deus vai se apresentar no caminho dele? O que Deus estava querendo mostrar para nós? Que quando a igreja faz a parte dela, Deus também faz a parte dele. É por isso que você conseguiu chegar nesse culto, porque o inimigo, ele fez de tudo para você não conseguir chegar, mas você chegou. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando no mundo espiritual ao teu respeito. A Bíblia vai dizer que agora, enquanto ele está perseguindo, o esplendor aparece. Quando esse esplendor aparece, o texto sagrado diz que ele cai do cavalo. E quando ele cai do cavalo, a palavra de Deus vai dizer que ele está com dois servos. E esses dois servos vai ver ele cair do cavalo, mas não vai ter a mesma visão que Saulo tem. Por quê? Porque quem está se levantando não é os dois servos, quem está se levantando é Saulo. E eu aprendi com Deus que quem
conta a igreja do Senhor, uma hora Deus dá um acerto de conta. Então nós precisamos entender que nós, para crescer, Deus tem que usar algumas motivações para nós desenvolver o que temos dentro de nós. A palavra é bem clara e eficaz para nós. O texto de Gênesis capítulo 21 vai dizer que Ismael crescia no deserto. Tem pessoa que quer crescer dentro de casa, tem pessoa que quer crescer dentro de quatro paredes, sendo que o texto vai dizer em Gênesis capítulo 21 que Ismael crescia no deserto. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite, mas Deus está dizendo, tem crescimento espiritual, mas para uns ele vai crescer no deserto, outros vai crescer no palácio, outros vai crescer na dificuldade, mas eu profetizo que tu vai crescer espiritualmente falando. Por quê? Porque o Deus que te chamou, ele é fiel para cumprir com a palavra dele. Estamos vivendo um momento muito difícil, um momento dificultoso na face da terra, o qual o próprio apóstolo Paulo falou que ia chegar um tempo da apostasia, que muitos iam se apostatar da fé. Mas eu quero louvar a Deus que ainda existe remanescente na terra, que não abre mão do teu chamado, oh glória, para fazer a vontade de Deus. Aleluia! O texto diz que ele cresce no deserto. Irmãos, dá para analisar como que é difícil para crescer no deserto? O deserto tem sol, o deserto tem frio, mas mesmo assim ele cresce. Deus está querendo informar para nós que o crescimento não depende do lugar geográfico. O crescimento depende da pessoa que está no lugar, porque o lugar nunca foi um empecilho para você crescer. Falei, vou repetir de novo: o lugar nunca foi empecilho para você crescer. Os maiores homens de Deus na Bíblia cresceram em lugares improváveis. De repente tu está se perguntando, para mim crescer eu tenho que estar num lugar favorável, sendo que Deus está dizendo que espaço geográfico não pode impedir o teu crescimento. Era para você ter dado glória a Deus, porque Deus está dizendo, o espaço geográfico não pode mudar aquilo que está dentro do teu coração. Por quê? Porque a Bíblia diz que aonde colocar a planta dos seus pés, abençoado será. Sendo que tem muita gente que só quer crescer espiritualmente em lugares favoráveis. Sendo que eu aprendo uma verdade. A Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo 7, se não me falha a memória, que agora Jesus vai lançar uma parábola, e a parábola vai falar acerca da figueira estéril. O texto vai dizer que a figueira é plantada no meio das oliveiras. O texto sagrado diz que a única árvore que era diferenciada era a figueira, ou seja, a figueira cresceu num lugar aonde não era para ela crescer, porque o lugar que era onde ela estava sendo plantada era o lugar aonde era plantado oliveira. O que é que Deus está querendo dizer? Tem pessoa que vai crescer em lugares desfavoráveis, porque Deus entende que para você tu tem que crescer em lugares que tem dificuldade mesmo, para o nome de Deus ser glorificado. Deus está dizendo para nós nessa noite, é necessário muitas das vezes você crescer em lugares onde muita pessoa não quer crescer. Porque crescer espiritualmente onde todo mundo está crescendo é mole.
é fácil, sendo que Deus está dizendo: cresça aonde ninguém quer crescer. Deus está dizendo: se chamam você para oração, vai, porque nem todos querem vir para oração. Se te chamam para consagração, vai, porque nem todos querem vir para consagração. Deus está dizendo: crescimento não depende de lugar e de ambiente. O crescimento depende da pessoa que quer crescer, porque ninguém pode impedir o crescimento na tua vida. A palavra de Deus vai dizer que o menino crescia diante dos homens e diante de Deus. Oh glória, aleluia. João vai escrever dizendo: e o menino crescia diante dos homens e diante de Deus, sendo que tem pessoa que só quer crescer diante de homens, sendo que a proposta é crescer diante de Deus, porque quem cresce diante de Deus cresce também diante dos homens. Ah, tu não deu glória a Deus. Deus está dizendo: a proposta é crescer para Deus, porque quem cresce em Deus cresce diante dos homens. Sendo que há muita gente que quer crescer para o pastor, sendo que ele não entende que o maior crescimento é para Deus. A palavra é clara que Samuel também crescia dentro do templo, sendo que o tempo que Samuel está crescendo é um tempo que estava corrompido, mas ele estava crescendo. O que Deus está querendo dizer? Muitas das vezes o ambiente não vai definir aquilo que você quer. Deus está dizendo: não importa o que estão vivendo ao teu derredor, o que importa é que você tem que crescer. Então nessa noite, o texto sagrado diz que Saulo é perseguidor, mas só que Deus tinha um plano na vida de Saulo. O que vai mexer comigo, o presbítero Cristiano, é que quem olha para Saulo fala: Saulo é perseguidor, sendo que Deus está falando: Saulo é perseguidor, mas para mim é um vaso escolhido. O texto diz que agora ele entra para Damasco e ele vai para casas na rua direita. Deus levanta um sacerdote, um profeta, e fala: vai até a rua direita, porque tu vai encontrar um homem orando, e esse homem para mim é vaso escolhido, e eu vou mostrar para ele como ele vai padecer pelo meu nome. A palavra de Deus diz que agora esse profeta chamado Ananias, ele vai indagar e questionar Deus acerca da vida de Saulo. Ele ouviu que Saulo era perseguidor, sendo que diante de Deus, Deus faz o perseguidor virar pastor. Diante de Deus, Deus faz o traficante virar evangelista. Diante de Deus, Deus faz a prostituta virar missionária. Era para você ter dado olho, porque Deus está dizendo: você está dentro de um culto de libertação. Deus tem poder para libertar a vida do homem. Deus tem poder para libertar a vida da mulher. Assim como Deus mudou a vida de Saulo, Deus tem poder para mudar a tua casa. Deus tem poder para mudar a tua família. Deus tem poder para mudar a tua trajetória. Quem olha para o teu cenário, de repente está dizendo: não tem como ter mudança para a casa dela, não tem como ter mudança para a casa dele. Mas enquanto tu está se revestindo aqui espiritualmente falando, Deus está visitando a tua casa. O texto diz que agora, louvado seja o nome do Senhor, só Jesus. Cristiano, segura. Só Jesus. O texto vai dizer que agora Saulo, de Saulo perseguidor, ele vira mensageiro do Evangelho. O texto diz que agora ele vai ser guardado por um tempo. Por quê?
Porque a palavra de Deus vai dizer. Deixa ele, vai deixar. Esquece ele. Amém? Posso continuar? Meu Deus. O texto vai dizer que antes de ele começar a anunciar, ele vai se encher espiritualmente. Ou seja, Saulo tinha o conhecimento das Escrituras, mas não era maduro espiritualmente. Então Deus vai guardar ele e vai encher ele para um grande propósito. A pergunta para nós nessa noite: para que a gente está se enchendo? Porque se encher espiritualmente é bom, mas para que nós iremos se encher espiritualmente na terra? Tem que ter propósito, porque não adianta se encher só por se encher. Nós temos que se encher para um propósito maior. Saulo se encheu para ganhar almas para o reino. Eu vou repetir isso aqui de novo, porque não adianta se encher para ficar convencionado dentro de quatro paredes. Deus quer nos encher para um propósito maior. E qual é o propósito? Levar almas para o reino. Qual é o propósito? Se encher aqui para anunciar lá fora. Porque a igreja cresce, chamados para fora. Aqui é lugar de se encher e lá fora é lugar de transportar. Deus vai encher ele, mas Deus não enche ele para ele ficar preso em quatro paredes. Deus enche ele para um grande propósito. E qual é o propósito? Anunciar as boas novas. Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu quero te encher, eu quero te transbordar, eu quero te amadurecer espiritualmente para que você venha fazer o meu nome ser glorificado. Paulo vai ser tão cheio que ele vai escrever 12 cartas às igrejas. Por quê? Porque de perseguidor Deus faz homem e mulher de Deus. Quem olha para mim hoje e vê eu pregando, não vai acreditar que um dia eu era envolvido na boca de fumo. Quem olha para mim hoje pregando, não vai acreditar que antigamente eu andava fazendo coisa errada. Mas Deus olhou para mim e falou: do errado eu vou fazer um pastor. No profetismo, dentro da tua casa. Quem está errado, Deus vai mudar. O nome dele ser glorificado. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que o ímpio seja salvo. Mas como é que o ímpio vai ser salvo se não tem ninguém que pregue? Deus está dizendo: vou te encher, vou te amadurecer, mas tem propósito. E qual é o propósito? O meu nome tem que ser glorificado através da tua vida. Então, nós precisamos entender: a igreja, desde o Velho Testamento até o Novo, só cresceu através de perseguição. Só cresceu através de luta. O texto diz que Jó é grande, o maior dos Orientes. E por ele ser grande, ser o maior do Oriente e temente a Deus, a Bíblia vai dizer que Satanás, quando está na fila dos filhos de Deus, Deus vai dar testemunho de Jó e falar: observaste o meu servo Jó, que é íntegro, fiel e ainda se desvia do mal? A Bíblia vai dizer que Jó vai ser tocado por Satanás. E aqui que vai mexer comigo, por quê? Porque Jó não conhece a Deus, mas é maduro. Vou falar de novo. Jó só conhece Deus por falar, mas é maduro o suficiente para não negar o nome dele. Glória. E tem muita gente que diz que conhece Deus e no momento da prova nega. Sendo que Deus está dizendo: eu quero te amadurecer,
presença de Deus. Então Deus está dizendo, o amadurecimento aqui não é exterior, mas é interior, não é por fora, é por dentro. Vou falar de novo. O amadurecimento para nós não é o exterior, é do interior, é de dentro para fora. Deus está dizendo, o amadurecimento da igreja só é revelado dentro da perseguição. Vou falar de novo. O amadurecimento nosso só é revelado quando nós passamos pela prova, pela luta. Por quê? Porque na prova e na luta nós revelamos de fato quem nós somos na presença de Deus. Sabia disso? Que na prova e na luta nós revelamos quem nós somos diante de Deus. Por quê? Para uns os nega, outros continuam adorando. Para uns abre mão, outros permanecem. Então Deus está dizendo, eu quero trazer amadurecimento para a igreja. Por quê? Porque está chegando dias mais difíceis que nós estamos vivendo na face da terra. O texto diz que Saulo se torna apóstolo Paulo e ele vai dizer que nós deveríamos se revestir das armaduras espirituais. E revestimento aqui, para nós, é amadurecimento. Por quê? Porque se a igreja não for madura o suficiente para suportar as embates da vida, a igreja não vai conseguir avançar. A igreja não vai conseguir ir para frente. E tudo que Deus não quer é que a igreja fique estacionada. Deus quer que a igreja avance. Deus quer que a igreja vá para frente. E Deus está contando continuar esse crescimento. Deus está contando com essa igreja para o avivamento e para o crescimento nesse lugar. De repente, a Bíblia vai dizer para nós que agora Paulo vai ser perseguido, missionário. E quando ele é perseguido, o texto diz que ele agora está tão maduro espiritualmente que ele vai ficar 13 anos guardado, sem fazer a obra, só buscando conhecimento e escritura. Nas escrituras, porque ele entendia que o Deus que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Ou seja, o que Deus está querendo dizer para nós? Aquele que começou essa obra, ele tem poder para concluí-la. Mas para ela ser concluída, Deus conta conosco. Aleluia. Por quê? Porque você é uma ferramenta fundamental para essa obra. Eu sou uma ferramenta fundamental para a obra. Você é uma ferramenta fundamental para a obra. Através de você, pessoas vão chegar. Através da tua vida, pessoas vão se reconciliar com Deus. E é por isso que Deus está te dando crescimento espiritual. Para você entender que Deus está te dando crescimento espiritual, que muitas pessoas parou e você continuou. É verdade. Muitas pessoas retrocedeu e você continua até hoje. Glória a Deus. Então guarda isso na tábua do teu coração. Saulo perseguiu, tinha letra, mas não tinha crescimento espiritual. Para Deus dar crescimento para ele, Deus precisou tocar na vida dele. E algumas pessoas aqui ainda ficam se questionando: por causa de que eu estou passando isso? Por causa de que eu estou dentro dessa luta? Por causa de que eu estou dentro dessa prova? Deus está dizendo: é porque eu quero te dar crescimento espiritual. Glória a Deus. É porque eu quero fazer você crescer. Então guarda isso na tábua do teu coração. Guarda essa palavra nessa noite. Deus quer fazer a igreja crescer.
mas só iremos crescer debaixo de luta, debaixo de prova, debaixo de perseguição, porque os grandes homens da Bíblia só cresceram assim. Lembra de Elias? Lembra de Eliseu? Lembra de Abraão? Lembra de Israel? Lembra de José? Eles só cresceram porque tiveram perseguições. E você e eu não vai ser diferente. Para nós crescer, a perseguição, os embates da vida tem que vir. E nós que somos crentes evangélicos na presença de Deus, temos que entender isso. Deus vai até fazer, mas é necessário nós aceitarmos o processo. Por quê? Porque a promessa está de pé. Canaã nos espera, novo céu nos espera, mas para nós chegar lá, nós temos que passar pelos processos da vida. Ou tu está pensando que está escrito em Apocalipse, foi escrito à toa? Aquele que perseverar até o final, dar-te-eis a coroa da vida. Sabe o que é lindo? Que tem pessoa que luta aqui na terra, mas quando passar da terra vai ter coroa. Glória a Deus. Tem pessoa que padece na terra, mas depois de passar da terra vai ter novo céu, novo nome, nova vida.